Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, colegas internautas. Hoje, assunto ainda ligado ao direito do trabalho. E qual é o tema? Qual é o tema? Vejamos o tema. Posso pedir folga se trabalhar demais? Trabalhei mais que 10, 12, 13, 14, 15 horas. Posso pedir folga? E como funciona o banco de horas? Como funciona a folga dada em um certo dia em virtude de ter trabalhado outros dias? Vamos ver isso agora, tá bem? Gente, olha só. Regra geral, a CLT é a consolidação das leis do trabalho. Regra geral, o trabalho é realizado em 8 horas, no máximo em 8 horas, tá? A hora superior à oitava hora é considerado hora extra. Vai ser considerada hora extra. E sendo considerada hora extra, diz respeito à parte pecuniária, diz respeito ao valor que o empregador deve pagar, ao valor que o empregador deve pagar pelo trabalhador trabalhar mais que as 8 horas, correto? Isso todo mundo sabe, tá? Agora, o que acontece, né? Antes nós tínhamos muitas reclamações no que diz respeito à cobrança das horas em itinere. Mas André, o que é isso, horas em itinere? Era a hora em que o funcionário ia para o trabalho, voltava do trabalho com o transporte da empresa no percurso em que não tinha transporte. Aí o reclamante pedia, o juiz dava, né, por conta de não haver transporte. Mas isso acabou. Olha só, o tempo de transporte de casa para o trabalho ou do trabalho para casa não mais será computado como hora extra ou horário de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então, antes, essas horas em itinere eram cobradas por conta do empregado, do funcionário, estar à disposição do empregador, tá bom? Mas hoje não mais, não entra mais como hora extra. Gente, e outra coisa, ó, quanto aos atrasos, ó, atraso não pode passar de 5 minutos, hein? Né? Não pode passar de 5 minutos, no máximo 10 minutos diário no total. Também não será tanto atraso, não será descontado quanto a saída, né? Não pode terá uma tolerância limitada a 5 minutos, tá bom? Bom, o outro ponto seria que a CLT hoje já permite o chamado trabalho por tempo parcial. Então, a pessoa quer trabalhar meio período, pode contratar por meio período, tá? Pode fazer a contratação por meio período. A CLT diz que pode trabalhar. Quem trabalha por 30 horas é considerado tempo parcial. E quem trabalha por 26 e mais 6 semanais também. Então vamos colocar aí umas 32 horas semanais seria considerado tempo parcial de trabalho. Mas André, e o salário? Como fica o salário? Salário também, gente, é proporcional. Se a pessoa ganha R$ 2.000 para trabalhar 8 horas, se ela trabalhar 4 por dia, ela vai ganhar R$ 1.000, tá bom? Então, o salário deve ser parcial para o tempo parcial, considerando o valor da categoria, tá? E os benefícios? Eu entendo que os benefícios são os mesmos, cesta básica, PLR, eu entendo que os benefícios seriam os mesmos, mas o tempo trabalhado deve ser proporcional ao tempo, ao salário também, tá bom? Bom, e se o funcionário, acontece muito isso, viu gente? Né? Chegou um dia no escritório, a cliente trabalhava o dia todo, tal, de repente, ela com filhos também, o empregador mudou o horário dela, né? Do dia inteiro para 4 horas, mais 4 horas, tipo das 6 às 10, né?
diminuindo o salário, mas isso não pode acontecer. O funcionário está trabalhando e trabalhando em tempo integral, ganhando um salário X, de repente ele tem o salário dele reduzido, isso não pode acontecer. Princípio da irredutibilidade do salário, é importante esse ponto, tá? Então, agora, quando que vai ser autorizado o tempo parcial? Quando o funcionário pedir a redução do tempo integral, ou seja, de 8 horas, para meio período ou para o tempo parcial. Quando o funcionário pedir e o trabalhador e o empregador também concordar. Compreende? Então, não pode o empregador já mudar reduzindo o salário, reduzindo horário, sem a concordância do trabalhador. Bem? Uma aguinha aqui para melhorar. Então, o que a gente fez, né, com essa funcionária que procurou o escritório? Nós entramos com uma rescisão indireta do contrato de trabalho por mudança de horário. Mudou os termos do contrato. Por mais que ele seja verbal, o contrato teve mudança. Então, entramos com uma rescisão indireta, tá? Então, gente, a mudança deve acontecer, né, se houver concordância do trabalhador, né? E também previsão, eu entendo que os dois, previsão em convenção coletiva de trabalho, tá? As horas extras da jornada, olha só, normal de trabalho deverão ser computadas até a próxima semana. Então vamos supor, a pessoa trabalhou aqui 10 horas. Trabalhou hoje 10 horas. Trabalhou 2 horas a mais. Tá? E essas 2 horas deverão ser dado folga até a próxima semana. Caso contrário, deverá ser pago na próxima folha de pagamento. Entenderam? Então, você trabalhou hoje 14 horas, amanhã, vamos supor, você combina, ou depois de amanhã, combina com o seu patrão, que vai entrar 4 horas mais tarde. Tá bom? Ou, se isso não acontecer, a hora extra deve ser paga sim. Né? Ela deve ser realizada sim. Se as folgas não forem dadas, a hora extra deve ser cobrada e, consequentemente, paga sim. Tá? Então, nós temos também que a duração da carga horária de trabalho poderá ser acrescida no máximo de 2 horas, por acordo individual. Ah, tá. Aqui está o acordo individual, né? O banco de horas individual. Então, até 2 horas pode estar previsto em acordo individual, quer dizer, o funcionário com o patrão, ó, eu quero trabalhar, né, tais dias, mais 2 horas, eu concordo. Mas tal dia eu saio mais cedo. Né? Ou tal dia eu não trabalho. Poderia, Se ele trabalhar 5 dias, 2 horas a mais, 10 horas, tal dia ele não trabalha. Por que não? Então houve, no meu entendimento, aí, uma flexibilização da norma trabalhista. Tá? Houve uma flexibilização e, havendo a flexibilização, fica mais fácil aí. Eu não digo mais fácil, mas abriu portas para um acordo entre patrão e empregado. Tá bom? Então, esse chamado, gente, banco de horas, olha só vai ter validade se tiver no máximo 2 horas por dia. Tá? Mais que isso é nulo, é completamente nulo. Tá? Então, por acordo individual, pode ser até 2 horas, por convenção coletiva ou acordo coletivo. Tá bom? E as horas extras, elas serão acrescidas de 50%. Gente, acrescida de 50% no sentido de o funcionário receber mais, o funcionário receber. Mas, se a empresa for organizadinha, tudo bonitinho, o funcionário concordar, geralmente eles concordam. Né? O funcionário concordando, não tem problema nenhum. Né? 2 horas a mais aqui, depois um dia sai mais cedo, e eu não vejo problema se o funcionário
né, concordar. Tá bom? Aí não precisa aumentar o salário, ele sai mais cedo, reserva aquele dia para resolver algum problema pessoal, né? É o que eu entendo. Mas tem pessoas que não querem. Essa pessoa não quer trabalhar só às 8 horas por conta de problemas particulares. Então, se não quer, a gente não deve obrigar. Tá bom? Agora, por um outro lado, tem aquelas empresas que a pessoa trabalha todo santo dia, 15, 16, 17 horas. Não pode. A saúde do funcionário é prejudicada. E muitos deles sem pausa. Não pode mesmo, porque a saúde, o desgaste, principalmente quem trabalha com a parte física, com a parte psicológica, com a parte intelectual, psicológica também. Mas quem trabalha com a parte física vai ter aí um desgaste considerável. Tá? Então, no mínimo, acréscimo de 50% superior à hora normal. Então, se a hora de tal funcionário vale R$20, então 50%, né, vai ter um acréscimo aí de 50%, R$10, passaria a valer 30. Tá? E algumas convenções prevêem ali um aumento, né, de 100%. Então tem que olhar também a convenção coletiva, tá? Então, não haverá acréscimo de salário se, por força de convenção coletiva, o excesso de horas em um dia for compensado no próximo dia, desde que em um ano, olha só, se hoje trabalhou mais, se for compensado nos próximos dias, desde que em um ano não exceda a carga horária que ele trabalhou em uma semana. Quer dizer, se ele trabalhou em uma semana 8 vezes 5, 40, um ano não pode passar esse valor de 40. Então tem algumas regrinhas e nem ultrapasse o limite de 10 horas diárias. Tá? Então não pode ultrapassar o limite de 10 horas diárias, tá bom? Então é isso, gente. Olha só, o pessoal pode, né? Posso pedir folga se eu trabalhei demais? Posso falar para o meu patrão que eu não vou trabalhar tal dia, porque tal dia... Se você fez um acordo com ele, um acordo individual, sim. Né? Aí você pode pedir folga lá para resolver algum problema pessoal, marcando certinho as suas horas e mostrando para ele, tal dia saiu tal horário, tal dia saiu tal horário. Confere aí com o ponto, confere com o sistema que eu tenho direito a essa folga, sim, tendo acordo coletivo. Então, a empresa que é organizada, ela raramente paga hora extra, né? A empresa que programa as folgas dos funcionários, raramente ela vai pagar hora extra. Tá bom? E o outro ponto... Falamos. O outro ponto, a questão da insalubridade, né? Das empresas que trabalham, as pessoas que trabalham em empresas com risco à saúde, né? Periculosidade e insalubridade. Tá? Tem que observar os órgãos responsáveis. Olha só, em trabalhos insalubres e perigosos, insalubre coloca em risco a saúde. Todo dia ali a saúde está dando prejuízo, problema. E perigosos, né? Ou seja, são aqueles trabalhos, posto de gasolina, energia elétrica, tá? A instituição do banco de horas depende de autorização expressa da autoridade competente em matéria de segurança e higiene do trabalho, tá? Então tem que observar aí essas regrinhas, tá bom? Então, banco de horas tem que ter previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho ou previsão em acordo individual, né? Em alguns casos, aprovação dos empregados, né? Jornada diária no máximo 10 horas, salvo o regime 12 por 36, jornada semanal de 44 horas previstas durante o período, né? Compensação das horas do período em no máximo 6 meses, tem que compensar as horas no máximo em 6 meses, não pode passar de 6 meses, né? Deve ser mantido pela empresa o controle individual de cada um, tá bom? E
e aquelas que não forem compensadas em 6 meses devem ser pagas ao funcionário. Tá bom, gente? Então, pode conversar com o patrão? Pode. Pode conversar com o patrão para pedir folga? Pode. Mesmo que seja aquela folga superior, pode. Se você tem um acordo individual ou seu sindicato tem lá um acordo, se a empresa tem um acordo com o sindicato, né, você pode sim pedir esse dia, que não, a empresa não vai estar fora da lei e nem você fora da lei. Lembrando que não pode passar de 2 horas a mais, ou seja, a pessoa não pode trabalhar mais que 10 horas por dia. Tá bom, gente? Mais um vídeo para vocês, compartilhem, dê um like, cliquem, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal para que a gente possa crescer e continuar passando essas informações para as pessoas que se interessam no mundo do direito. Tá bem? Abraço, até o próximo vídeo e tchau!